Começando o seu Bola na Rede. Aqui você vai ter informação, opinião. Você tem os nossos comentaristas que já começaram a mil agitados. Hoje promete, tem debate que promete. Nosso programa sempre de segunda a sexta, de umas 2 da tarde. Você tem que acompanhar, fale para sua família, divulgue o nosso Bola na Rede. A gente tem muita coisa. Por exemplo, o Atlético se recuperando, descansando, aproveitando a pausa para recarregar as baterias. Pelo lado do Cruzeiro, Alexandre Matos se foi e o Cruzeiro se reorganiza para tudo funcionar direitinho. Coelhão no mercado, isso mesmo, Coelho na era Anderson Moreira, já contratando e tem que contratar mesmo. E amanhã, muita expectativa para a gente conhecer o trabalho de Ancelotti, a era Ancelotti na seleção brasileira. Vem com a gente, participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinet no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de umas 2 da tarde. Estamos na Rádio América FM 107,1 e da TV Horizonte. E aquele abraço a você, ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro, no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona, seja no táxi, no Uber, no caminhão, no ônibus ou no carro particular. E claro, obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte. A sua companhia é muito importante. Eu vou começar com ele, que já chegou agitado, já chegou, tá isso aqui, tô com umas informações quentes que eu vou colocar. Eu quero saber se tá mesmo, porque chegou aqui fazendo um escarcéu, ele, um dos maiores músicos do nosso Brasil, Tim Maia. Que Tim Maia? É Bauchita. Seja bem-vindo, Bauchita. Alegria ter você aqui no Bola na Rede. E a pergunta que eu te faço: Cruzeiro, aproveitando e entendendo que nessa pausa tem que ter atividade. E aí o que o Cruzeiro vai fazer? Vai em busca de um torneio, para que não perca essa sequência, esse espírito que o time vem tão bem. Seja bem-vindo. Eu quero que você conte depois as notícias quentes que você falou. Isso é muito engraçado. Você não vai assumir o que você falou? Você falou, ó, eu vou trazer hoje, eu vou dar 2 nomes de 2 contratados do Cruzeiro. Eu quero agora que você fale. Você, além de fantasiar as coisas, você tem um TP na sua cabeça. Você é muito bom. Gostei, chefinho. Você me inspira, Bauchita. Parabéns. Boa tarde a todos. Boa tarde a você. Boa tarde, meus amigos aqui. Cara, primeiro que eu acho que tem clube que vai... Essa parada do Mundial aí vai ser bom para alguns clubes e pode ser ruim para outros. O Beto está apostando que vai ser ruim para o Cruzeiro, mas eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro vai manter essa atividade, vai ser bom para o Leonardo Jardim se ambientar cada vez mais. Eu acho que ele já está bem ambientado, né? Tanto é que tá de férias lá na... Nós vamos falar. Tá curtindo com o presidente, então tá bom demais. Eu acho que é um momento que o torcedor celeste tem que celebrar esse momento que depois de tantos anos que a gente passou... né, as pessoas falando que o clube até ia acabar e hoje a gente brigar por a ponta do Campeonato Brasileiro, né, numa Copa do Brasil aí, podendo avançar mais ainda, é muito gratificante como torcedor, que a gente é apaixonado pelo clube e a gente vê essa perspectiva boa do Cruzeiro aí. Chegada de reforços, nós vamos falar aqui, mas eu estou muito otimista, mesmo com essa parada que o Cruzeiro vai fazer e vai ter torneio aí, com certeza. Legal. E agora eu passo para ele, o nosso zagueirão, o nosso quase Lianco. O Lianco depois de um período aí meio de Covid e tal, mas sem dúvida alguma, a figura importante, o maior youtuber do Galo, a Web Rádio Galo, ele, Beto Guerra. Que fácil para esses youtubers do Galo, hein? Vamos ver aqui. Se você não for o primeiro, eu sou o maior, o trem tá feio. Aqui, quero te perguntar, meu zagueirão, meu Lianco.
Linha com É o seguinte, mais ou menos, mas é o seguinte, a defesa do Galo tá firme, 3 jogos sem tomar gol, ou seja, é indício de que as coisas começam a virar, o Atlético ser um pouco mais consistente em cima desses últimos 3 resultados? Deixa eu só mandar antes um beijo pro meu filho Biel, que tá assistindo lá em Patinga. Um beijo, Biel, tá assistindo aí. Ô Biel, seu pai falou que vai te dar um presente super legal esse mês. Eu não vou falar que é uma bicicleta, não, mas você vai ganhar um presente, Biel, pode aguardar. Fica quieto aí. Agora ferrou. Agora lascou. Agora ficou todo dia ligando. É a bike, Biel. Linda, pai, cadê o presente? Eu não linda, sei nem preta o que e você branca, perguntou linda. mais agora. Com uma live da maior audiência do YouTube atleticano, você paga essa bicicleta. Agora eu não sei nem o que você perguntou mais. Agora Ô, ferrou. Biel, ele me mostrou a foto da bike linda. Tem um escudo do Galo, tem buzininha, tem farol. Um show, você vai gostar. Agora lascou. Mas pagou ela? Pagou ela ou tá igual o seu time? Tá devendo? Aí, Beto, já quer talhar o sangue. Você deu pior, mole o pior também. é que eu não posso nem Você falar. não pode respirar não tem nem aqui, o que não. falar. Respirou, o trem Não tem nem o que falar, meu amigo, porque não paga mesmo. Tá difícil. Mas enfim, o sistema defensivo deu uma melhorada assim nos últimos jogos. Só queria falar que o que eu acho que pro Cruzeiro vai ser pior, porque o Cruzeiro tá muito bem e outros times não. Então, não só porque o Cruzeiro pode piorar, mas os outros podem melhorar, entendeu? Pode vir melhor, pode vir melhor. Eu acho que pode. Vir. O Atlético eu acho que melhora porque fisicamente está muito mal. Né? Graças a Deus vai dar uma parada aí, até pro torcedor atleticano, né, parar de ter raiva um pouco. Mas, enfim, é isso aí, segue aí. Agora, eu queria fazer um pedido sério e vou te falar a você, motoqueiro, motociclista, que está olhando no meu olho nesse momento. Nossa Eu queria, Senhora. se pudesse, colocar até uma música para dizer o seguinte. Você dirija com mais atenção. Pilote. Pilote, porque quando você cruzar no caminho com o homem barbudo, camisa do Cruzeiro, saiba que é o homem do 500 mil. E esse homem do 500 mil é ele, Valdir Virjão. É o homem que balança o youtuber e o coração Já foi, do Cruzeiro. não. Mas é o seguinte, não cruza mais o caminho dele, quase faz ele bater o carro, não, pelo amor de Deus. Mas não faz ele chegar. Não, o homem chegou aqui no estádio Nervo, ele quase que desceu, quase que foi lá para agredir, xingou, Que isso? gritou, deu ré no isso, carro. tá O homem fez amor. uma... Não, aqui, calma. Você está vindo calmo. para uma instituição religiosa, vamos ter Pois Deus no coração, eu entrei aqui, perdão, eu entrei aqui, Já acalmou, Valdir já. Virjão, Eu entrei perdoa aqui. aquele motoqueiro que quase te fez bater. Está perdoado em nome do Senhor. Eu entrei aqui, aí as coisas mudam, porque a gente vê o Beto Guerra e tem alguém pior do que Aí eu. você A já pôs um situação sorriso na tabela do Campeonato Brasileiro tem alguém pior do que eu. Exato. Então eu fico mais tranquilo. Segue o terceiro colocado, porque o vice já disparou. Exato. E aí eu te pergunto até o seguinte, falando até um pouquinho nisso, a gente vai desenvolver esses temas um pouco mais, mas o Cruzeiro está na busca, perspectivas de contratação e de saídas. Como é que você está vendo aí a janela? Torce mais para uma certa turma ir embora ou assim, para aqueles que podem chegar? Porque aquela lenda, aquela história que a gente sempre fala, aí, né, Andrade dizia, ter jogador às vezes ruim é complicado, porque um dia eles vão jogar. Tem a oportunidade de jogar, né? Como no caso do Gamarra, zagueiro, Nossa. que eu fiz uma enquete nas redes sociais do Cruzeiro e deu 97% das pessoas queriam que vaza. Eu falei, meu Deus, Você quase tentou descobrir quem quase são os 3 que unanimidade. queriam que ele ficasse? Ah, eu olho lá, às vezes deve ser o próprio atleticano votando ali na página, mas assim, tem alguns jogadores que devem sair do Cruzeiro mesmo nesta janela, até mesmo porque está sem espaço, né? Ontem eu vi algumas especulações e torcedores também lá do Vitória, da Bahia, especulando, falando sobre jogador do Lautaro, do Gamarra, o próprio Gamarra. do atacante, do centroavante, o Dineno. Dineno. Porque são jogadores que não estão tendo oportunidade. Se parar pra pensar mesmo, o Dineno hoje, ele é a terceira opção do Cruzeiro, né? Porque tem o Gabigol e o Caio Jorge em alta aí. Então, assim, é importante dar minutagem, até mesmo porque esses jogadores têm um contrato mais longo, então emprestar aí para algum time onde terá uma oportunidade melhor pode ser benéfico também ao próprio jogador e ao Cruzeiro Dineno, também, você é a favor né? de liberar? Não falou, não tem nada sobre isso. A Não, especulação mas sim, eu vi que vem. especulação, porque eu acho que o Dineno tem que ficar. Mas eu também acho, mas assim, se você Até o parar pra Lautaro pensar... também eu acho que Ah, deve. não, aí você não. Nós Aí estamos- Olha, não, se a gente pensar que o
que o Bauchita. o Jardim, o Garden, ele recuperou vários jogadores do Cruzeiro, inclusive... Valdir, ele que tá fazendo mais raiva do que o Beto. Agora nela, não. Lautaro não, Bauchita. Sim. Não, Gente, o Bauchita é cota no programa. Nós então vamos levar o opinião Bauchita pro cantinho da reflexão. Pois é, mas assim, alguns jogadores... Semi-idoso, né? De sair, o Júnior, o jogador de sair, assim, é capaz de ter mais do que chegar, né? Porque o Cruzeiro ainda também tem que dar uma aliviada nessa folha aí, mesmo porque teve muitos investimentos feitos pelo Alexandre Matos, que também já não está mais no Cruzeiro. E aí já foi falado pelo Jardim, 3, 4 reforços aí bem pontuais mesmo, ele acredita muito no elenco. Sobre a parada que vocês comentaram, se essa parada vai ser benéfica ou não tem como a gente saber, né? Só vai saber depois que acontecer, a verdade é essa. De fato, no futebol, quando o time está muito encaixado, muito redondo, pode ser o tempo que for, ele vai continuar trabalhando e operando da mesma forma. A diferença é queda de rendimento, mas aí vai ter possivelmente esse torneio aí, né, no meio dessas férias aí, devido ao Super Mundial, então pode ter ali um pouco de mais de movimento dos jogadores e não vai ficar muito em off. E ainda tem jogadores que depois podem voltar, como no caso de Matheus Henrique, como no caso de João Marcelo, tem jogadores que vão voltar no segundo turno que pode agregar. Eu acho que o João e são é mais contratações, do ano, né? Mas são o contratações. Matheus Henrique, E um detalhe muito importante é que a parada periga do Cruzeiro estar na liderança. Então, você dormir na liderança nessa parada, isso é motivação para qualquer clube continuar nessa pegada. E Beto Guerra, já que ele tá falando de liderança, eu falo, vai ter uma overdose de Flamengo por aí na vida do Atlético, né? Mas é Copa do Brasil, brasileiro, então a Coisa sequência boa. aí de 3 jogos. Preocupa, não preocupa? Teve gente querendo retrô no sorteio. CRB, CSA. Veio o Mas Flamengo. essa Copa do Brasil eu achei bem interessante, vão ter clássicos bem importantes aí, apesar de alguns flamenguistas falaram que não, mas o Atlético Flamengo é um clássico nacional, vai ter um Palmeiras e Corinthians, vai ter um Cruzeiro e CRB, então vão ter clássicos aí bem importantes aí pro futebol brasileiro. E, claro, o Flamengo hoje é favorito, né, porque tem um elenco muito forte. No sorteio, eu e o Rap, a gente estava comentando que talvez o Flamengo possa poupar alguns jogadores, porque tem Libertadores, tem Brasileirão que eles estão brigando na liderança e vão querer brigar. E a Copa do Brasil talvez poupe, mas para o Flamengo isso tanto faz, né? Porque o elenco é muito forte. Não vai jogar o Cebolinha, tá? Vai jogar o Michael. Então, grande diferença. Então, vai ser muito difícil. Mas o Atlético, às vezes, né? Contra times menores, às vezes ele acaba afrouxando um pouco. Contra time grande, às vezes ele vai lá e se impõe. Vamos ver. A gente viu isso Aqui. no final da Copa do Brasil. Vocês dois comeram uma mosca aí, daqui a pouco eu vou falar. Mas eu quero aqui na tela, porque hoje tem uma rodada, é o Botafogo que joga contra o Ceará, é o jogo da 10ª rodada. Essa partida ela não pôde ser realizada porque no Rio a PM fala que você não pode ter 2 jogos no mesmo dia. Então a gente tem hoje, lá no Newton Santos, está aqui 10ª rodada, Botafogo Ceará, que pode às 8 ultrapassar da o noite. Atlético Botafogo. Tá. E agora, diante disso, eu vou deixar vocês com sangue talhado, porque vocês não prestaram atenção no que o Beto falou. E é importante. Ele disse o seguinte, tem clássicos aí, né? O clássico do Corinthians, Cruzeiro e CRB, vocês comeram mosca. Vocês nem ouviram. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho e olha, a dica que eu vou te dar. O nosso zap é 99680-2910. Anote esse zap no seu celular, porque vai ter na sexta-feira um sorteio de um casaco corta-vento da CSA. Maravilhoso, muito legal para você. Então participe. Mande a mensagem no intervalo rapidinho, daqui a pouco os Taiados estão de volta. Esse intervalo aqui o bicho pega, voltamos com o seu Bola na Rede, sempre de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 99680-2910. E olha só, na sexta-feira, a CSA, esse lindo corta-vento aqui, olha só, lindo. Um corta-vento que ele é ventilado, feito de nylon, macio, te protege contra o vento. Para você que é corredor, para você que é ciclista, ou mesmo para você andar, que é lindo. Está um pouco frio, não está muito? Coloca esse corta-vento, que é sensacional. Ele tem aqui o patch refletivo, à frente e atrás do casaco. Então é muito legal. Só mandar a mensagem dizendo eu quero ganhar esse corta-vento da CSA. Eu vou ter que deixar o Bauchita falar agora. A gente vai falar do Atlético, mas o Bauchita virou e falou, eu tenho que falar, doido pra falar do Galão. tem que não sei o quê. Então fala, Direito de resposta. Direito de resposta. Direito de resposta. Fala. O Beto falou do clássico, né? Cruzeiro e CRB na Copa do Brasil.
E ele fica falando clássico que aí, pô. esse clássico de Atlético e Flamengo. Para o Atlético é rival, mas para o Flamengo não é rival. É Eu clássico recebi unilateral. reação de flamenguistas e eles mesmo falaram, é um clássico, é o maior clássico interestadual do Brasil. Nossa! Eles Tira, mesmos Samuel, falam. Tira! É vai- o mundo paralelo do Atlético. Vai lá, né? vai lá Só que- acontece no mundo deles as Vai coisas. nos canais flamenguistas, Beto, vocês vão eu ver. vou enrolar a bola pra você, senão esses homens não vão deixar você falar hoje, não. Porque esses times de eles estão letrinha aí fica agitados. clássico mesmo, CSA, CRB é clássico. Aqui, essa parada veio na hora certa para o Atlético. Por exemplo, o Cruzeiro estava numa ascensão, num bom momento, a parada corta aquele embalo. Já para o Atlético, o time estava desgastado. E aí, você acha que foi providencial? Foi muito providencial, o time está muito cansado, tem jogadores aí muito importantes, né, como o próprio Coelho, que não volta agora até o dia 12, eu acredito, e faz muita falta, até mesmo para o Atlético se reforçar, porque precisa se reforçar, o elenco do Atlético é um elenco fraco, o Atlético tem que se reforçar. Então foi sim providencial, acho que tem tudo aí para o Cuca voltar a conseguir treinar o time também, né, ter tempo para isso, para poder arrumar melhor o time. E o time estava jogando bem lá no final do Mineiro, início do Brasileiro, depois se perdeu muito. Então ele vai ter tempo para poder organizar novamente a casa e torcer para os reforços chegarem para de fato ajudar, né? Para de fato poder Quer o ajudar Gamarra? o Atlético. Quer o Gamarra? Gamarra vai eu acho que eu prefiro o antigo. Ô Bijão, Você- o nós Atlético chega a uma sequência no Brasileiro de 7 jogos que ele não sabe o que é derrota. O Cruzeiro também, com esse momento que vive, tem também invencibilidade. Isso é positivo para o elenco, para o time, você ganha confiança. Eu vejo que assim, não é nada que entre em campo, mas é um fator que eu acho que traz a confiança de você falar, a gente está conseguindo viver um momento melhor, não sabemos o que é uma derrota e até especificamente no caso do Atlético, ele está reconquistando a confiança. Isso acaba sendo um dado que traz essa confiança mais para perto. Mas às vezes o time não tá perdendo, mas também tá jogando bem. Não, isso ele não E aí, está. pro Não, torcedor- jogando bem não está. É não, isso você que eu tem quero razão. falar. E pro torcedor, por isso que a gente vê o torcedor do Atlético chateado com o desempenho do time em campo. Porque por mais que às vezes a derrota não aconteça, mas o que vale mais é o desempenho também. É o que eu sempre falo, pessoal, o resultado pode acontecer, mas a perfeição pro torcedor é ter resultado e jogar bem. Mas é aquele negócio, se você não joga bem e tem resultado, aí você fica tranquilo também, né? Acho que essa situação do Atlético nesse momento não tá tão assim, essa pressão enorme, manifestação de protesto, de igual o Cruzeiro estava recente aí, que nada prestava, justamente porque ainda tem esse fato de não estar perdendo, né? Mas não pode muito iludir com o empate não, viu? Porque você viu o São Paulo, por exemplo, São Paulo há pouco tempo também estava nessa, né? O time só empatava na parte de baixo da tabela, né? Tá quase na beira da zona. E no campeonato nacional, isso de pontos corridos, isso conta muito, né? Às vezes é melhor você ganhar ou perder do que você só empatar ali, porque só vale um pontinho, né? No caso do empate, você perde 2 pontos. E aí, na vitória, você ganha 3. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, porque a gente não, né? Eu não tomo cuidado nada com o Atlético lá, mas eles têm que tomar cuidado com isso, porque senão preocupa, sim, em relação à pontuação na tabela. Porque se ficar nesse empate, ganha uma vez ou outra, Tem que mas arriscar, empata né? mais, os líderes ali vão disparando e daqui a pouco a zona aproxima, que lá de baixo vai querer vencer. Então, é uma dificuldade que eles têm que enfrentar aí. Ô, Bauchita, um ponto, o Atlético vem falando muito isso, como que a defesa não tem sido segura, tanto que todo atleticano fala, o cara que eu quero ter no time é um volante, primeiro volante, que faz falta, muita gente comenta sobre isso. Só que tem um jogador, e o Lianco, ele tem sido ali um xerifão em muitos aspectos. Quando a equipe tem um cara, Cruzeiro tem um Romero, como o Lianco num certo sentido, você traz assim uma defesa mais firme. E isso vai acabando gerando para aquele outro que às vezes está um pouco mais disperso, olha para o cara que está lá igual um Lianco, que tudo para ele é aquela fome do prato de comida, você contagia de maneira positiva os demais. A importância desse cara que é um xerife para um sistema defensivo de um time. A verdade é que hoje o Cruzeiro, falando do Cruzeiro, porque eu acho que o Lianco é um bom jogador, é um bom zagueiro, sim. Lembrando que o Caio Jorge tá no bolso dele até hoje, tá? Não, Só para lembrar. Bom, isso aí é a opinião do Beto, né? Eu não acho isso, não. Eu acho que o Lianco ele deveria parar de jogar muito para a torcida. É jogador midiático, que gosta de aparecer. Então você vê que como que o torcedor do Atlético ama o Lianco, porque ele faz um mise-en-scène danado, ele brinca, ele... aquela coisa de
de midiático mesmo, né? Eu acho que se ele concentrasse um pouco mais, talvez ele seria um dos melhores zagueiros do Brasil nesse sentido. Agora, no Cruzeiro... do Cruzeiro você vai falar daqui a pouco. Não, agora nós estamos falando Mas do aqui, a Atlético. longo prazo, isso que o Baixinho está falando, isso a longo prazo é ruim. Por exemplo, o Davidson. O Davidson está chegando num nível... Ele é um Davidson. O Davidson, da zaga. Não só no Atlético, em outros times, no Cuiabá, tá lá no Fortaleza jogando assim. Por exemplo, o Fortaleza tá mal agora. E o Davidson continuou fazendo gracinha. Tomou um ataque de 5-0 do Flamengo e fazendo gracinha. E ele faz isso no Atlético. Então, assim, isso às vezes conquista a torcida quando a fase tá boa. Mas na hora que entrar a fase ruim, é o primeiro a ser cobrado também. Então, os caras não vão passar a mão na cabeça. Então, o Lianco fazendo isso, vai chegar uma hora que a situação piorar na defesa do Atlético, ele vai ter que aguentar o tranco também. Porque se ele gosta de aparecer... Eu concordo com vocês em alguma parte. É o seguinte, eu acho que às vezes ele extrapola. E numa dessa, num jogo que seja necessário, ele pode até ser expulso, como já passou perigo em outras oportunidades. Mas para mim, assim... Ele trouxe uma segurança à defesa do Atlético muito grande. Ele impõe respeito. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, Beto, além dele, tem 2 jogadores que todo mundo fala muito pela versatilidade, o tanto que ele vai, volta, ajuda, tanto que é um cara que ninguém falou, não, tem que vender, é o Rubens. E o outro que eu vejo que é um cara, assim, fundamental para o sistema do Atlético e nem sempre o torcedor enxerga isso e que me lembra demais um cara... que para mim, olha, é dos jogadores que eu mais gosto, que me traz uma recordação positiva, é o Nacho. Porque o Nacho, ele se sacrificava, vinha na defesa para liberar outro cara para ir. Era um jogador num sentido coletivo como poucos. E eu vejo o Scarpa também fazendo isso. Você acha que o apoio desses dois também fortalece esse sistema defensivo? Com certeza. O Rubens é um dos maiores jogadores com relação a desarmes, né, no futebol brasileiro. Ele agrega demais, ele marca, ele tem muita intensidade na marcação e escapa diversas vezes. Você está vendo no campo defensivo, ou para criar ou para ajudar na marcação. Então isso aí é muito importante. Eu só espero que o Atlético resolva a questão da lateral esquerda para que o Rubens possa voltar a jogar no meio-campo, né? Porque ele de novo já foi para a lateral, já está lá jogando bem, porque ele é muito bom, mas está sendo um desperdício ele, né? Ele tem que voltar a jogar no meio-campo. O Rubens é muito, no meio-campo, para mim, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, tranquilamente. O Bauchita, um jogador, e é interessante, porque o Cruzeiro não conseguiu concretizar isso muito por culpa do Vélez. Mas o Atlético trouxe o Ivan Román, que foi convocado para a seleção chilena, o Aranguiz, ele foi cortado. Então é interessante, quando a gente fala do Valentim, também do Vélez, o Cruzeiro mirou nesse jogador de você buscar um jovem talento que pode virar. Então, quando a gente olha um Román já indo para uma convocação, para uma eliminatória, jogador novo, e que não tem nem jogado muito no Atlético, mas o cartão de visita dele é um cartão que já é reconhecido pela seleção. Então, assim, apostar também em promessas é uma boa política, como o Atlético fez com esse garoto. É mesmo porque a gente já foi falado aqui, o Gamarra não vai ficar. Então é um que vai sair, o Cruzeiro vai ter que repor. Não, mas nós estamos falando do Ivan Román, do Galo. Não, isso aí não interessa. Bom demais. Eu falei, cara, não tem nada a ver com ele responder. É que nem eu estava aqui com o Jaime também. Mas junta as duas coisas. O Gamarra é zagueiro da seleção paraguaia. Chamou atenção da seleção paraguaia. E aí, é o quê? Não significa muita coisa. Não, mas muita coisa. Chama atenção. Chama atenção, porque o futebol sul-americano... Valoriza para o jogador. Valoriza para o jogador. Mas é interessante até para uma futura negociação. A gente não pode descartar isso. Agora, o argumento do Virgão agora derrubou tudo. Derrubou tudo. Deixa eu só te falar uma coisa. Ele tá jogando? Não. Então, o Atlético não tem colocado ele. Então, quem que é a zaga titular? É o Lianco e o Alonso. Né? Quando um dos dois não joga, quem que entra? Ou o Vitor Hugo na esquerda, tem entrado o Rômulo na direita. Ou seja, ele é a terceira opção. E aí o cara foi convocado. Mas é um negócio interessante para você. Claro que ele tem condição. Valoriza sim, com certeza valoriza. Mas ele tem que mostrar em campo. Ele foi convocado porque o outro machucou. Então Mas se você for pensar que ele justamente não está jogando, é um cara novo, pode ser um ativo bom. Isso, é nesse sentido. Com certeza, pode sim. Pode ser custo-benefício, né? Que você está querendo dizer.
Da mesma forma como eu comparei com o Valentim, que eu acho que era um baita negócio para o Cruzeiro fazer e pode ainda acontecer. Mas hoje eu falo do Ivan porque é interessante. É uma valorização, Beto. Porque os dois aqui quer só falar de... É uma valorização para ele. E outra, tem outros dois, né? A gente tem também convocados o Alan Franco e o Júnior Alonso. Que não tá jogando nada o Alan Franco, para te falar de verdade. O Alan Franco é o seguinte, no Atlético agora ele virou primeiro volante, vai pra seleção e joga de lateral direito. Ele, na verdade, é segundo volante. Então também ele joga de tudo, menos na posição dele. Mas tá jogando, tá jogando. O que ele tá mostrando o Alonso, ele, falta um primeiro na seleção do Paraguai, ele joga de lateral esquerdo. Então ele nem joga na zaga, né? Mas são jogadores aí importantes. O Ivan Romão, ele é bom jogador. O Garcês, na época, elogiou bastante também. É uma grande promessa. Disputava a Libertadores com 17, 18 anos, já estava disputando a Libertadores ano passado. Então é uma promessa positiva, mas não tem pressa para esse ano. Acho que nem é um jogador talvez 100% pronto para assumir uma titularidade. Ou ser primeiro... Se precisar dele para ser o primeiro reserva, acho que ele pode dar conta sim. Mas está tranquilo. Mostra a participação, eu tenho certeza que ele, animal daquele Murilo, mandou mensagem aí. Eu quero ver se o Murilo tá aí. Coloca aí, Luiz. Se tem o Murilo mandando participação do Zap, já que você chamou, vamos lá, ver se tem uma... Olha lá. Aqui, você combinou com o Luiz lá dentro. Murilo, boa tarde. Ô, Júnior, o Brasileirão vai ser interrompido só porque senão já ia entregar a taça pro Cabuloso. Confirma com o Beto Guerra aí. Abraços pra galera. Ô, Beto, você tá conversando com o pessoal lá de dentro, você tá com algum canal. Eu não sei se é com o Miguel, se é com o Clênio, com quem que você tá assim com essa influência toda. Rola a próxima aí. Não, isso aqui você apaga. Aqui, ó, apaga tudo. Fica na frente não, aí. Não sei nem de quem é, mas apaga tudo e coloca daqui a pouquinho. Tá aí, ó. Jefferson Borges, fala Júnior Brasil, tô ligado, Engenheiro Navarro, Minas Gerais, cruzeirense, Jefferson Bruno. Ô Jefferson, obrigado demais pela sua participação. É só Cruzeiro, muito legal, a participação da turma é bacana. Ficar aqui na frente que tá o telefone do homem, não pode não. Tira o homem aqui da tela. Aí, e quero mandar um abraço, galera, para uma página lá do Instagram do Atlético, que também é uma página que lida muito com humor. Eu conversei, a gente... falando em DM, numa brincadeira que foi papo muito legal e eu fiquei fã dos caras. South America Galo, lá no Instagram. Como é que é? South America Galo. Muito legal. E assim, SAG, S-A-G Atlético, você pode procurar também. Então, assim tem que pôr South America Galo. Grande abraço, uma turma sensacional, um Instagram que bomba, com muita coisa legal, falando do Atlético, com muito bom humor, muita irreverência. Então, para a turma atleticana, a gente está falando aqui nesse momento Júnior, especial. Essa blusa aí, sim, que corta-vento, é um corta-vento. Ela corta... Vamos lá. Vamos lá, para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu vou dar na orelha desse Beto Guerra. E anote aí nosso WhatsApp, 99680-2910. Eu já tomei um cartão amarelo por causa do Fabrício Simas, agora é por causa do Beto Guerra. Eu fiquei quieto, não falei nada. Seu Cris, Geraldo, me ajuda aí. Vamos pressionar esses homens aí, deixar eles amarrados. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, os bastidores de Bauxita. Ele estava contando um caso de uma pessoa que estava datilografando e datilografava muito bem. Isso é da época nossa, que é antiga, né, Bauxita? Hoje em dia é no teclado ali do computador, não é isso mesmo, Bauxita? Mais ou menos. Mais ou menos. Sempre de segunda a sexta, de umas 2 da tarde, aqui na TV Horizonte e também na Rádio América 107,1. E um detalhe. Anote, guarde, mande sua mensagem. Esse Zap tem que estar no seu celular. Você coloca Zap Prêmio, 99680-2910. Você manda sua mensagem. Olha só, olha esse lindo casaco corta-vento. Muito legal. É de nylon, ele é ventilado e te protege cortando aquele vento. Para você que é corredor, para você que é ciclista, para você que está andando, vai para o clube, ou está apenas passeando, skatista. Para quem vai no topo do mundo lá, bate aquele vento. Sensacional. Ali, final de tarde. Isso aqui é sensacional, é da CSA. Você vai no Instagram, CSA Esporte, que você vai ter acesso a tudo que tem lá na CSA. Então é muito bacana. Sexta vai ser o sorteio.
mande sua mensagem dizendo: eu quero ganhar o corta-vento Pra da fazer show CFL. também é bom, hein? Também é Pra muito fazer bom. show. É pra tudo. Ele serve pra Peraí, tudo. gente, peraí. Ele Você vai fica fazer aí- a piada, ele vai fazer a piada. Vai. Fala de CSA não, que a turma aqui fica nervosa. Deixa ele fazer a piada do CSA, deixa ele. Como se eu não rapaz, soubesse. Por falar só não esperando, em tá piada, demorando. mas em show, sexta-feira estarei aqui no Underground. Então, essa Pode. sexta eu venho com você, porque quando eu Sexta-feira. falo que eu vou, vem. A partir sexta é das pagode, 8 eu vou. horas da noite estarei aqui no Underground. Aqui, Pagodão, viu, galera? Do lado aqui da nossa TV. Sambinha Samba de raiz. roda, sambinha de É, roda samba Samba raiz. raiz, não. pagode da E no ofensa. sábado estarei no Parque Bariri, lá em Pará de Minas, numa festa cultural bacana demais também. Pará de Minas é uma terra sensacional. Já que a gente está no momento abraço, eu quero mandar. Hoje eu almocei, gente. Ó. Um Eu não macarrão almocei. com aquele molho gorgonzola, maravilhoso. A mãe da Malu, que ela é colega de redação, nossa companheira jornalista, falou para a mãe dela e a mãe dela mandou esse macarrão a Nel. Dona Nel, obrigado, a senhora está no meu coração. Eu comi demais, maravilhoso, sensacional. Tô vendo. Virei seu cliente, pode mandar sempre. Dona Tem- Nel, tem um comida beijo, demais, um beijo. E o Bauchita, depois a gente conversa se ele merece ou não. Vamos lá, vamos falar do Cruzeiro agora, Bauchita. vamos falar de quem interessa. Chegou Até que aí. Fala de mim. Aqui, os Só caras vim falaram, pra isso. vocês falaram o tempo inteiro no noticiário do Atlético do Cruzeiro. Agora a pergunta que eu te faço é o seguinte: o Matos já foi, o Pelaipe Ah, ganha não, aí é poder, sacanagem. Pedro Júnior já viajando, já atuante, e o Léo Jardim cada vez mais ganhando poder. Não precisa contratar ninguém, essa trinca aí tá boa. E o Pedrinho em cima só falando: é isso, não é? É isso mesmo. Ó, a verdade é que o Pedro Júnior, o Pelaipe vai continuar na função que ele Aumentando está fazendo. poder. É. Mas o Pedro Júnior, junto com o Léo Jardim, porque hoje, cara, não adianta você fazer contratações, várias contratações, sendo que o próprio treinador não aprova essas contratações. Não é porque é um negócio bom. E com o Matos estava muito assim. Ah, não, é um negócio bom pro Cruzeiro, é um jogador, e às vezes a gente sabe que nos bastidores, a gente sabe que ele levava algum para ele, né? Então, é verdade, a gente tem que falar a verdade. O Matos é um jogador, Cuidado com os processos, Bauchita. o Matos é um dirigente que tem os vínculos influência. com os empresários. Os agentes. Os agentes. É verdade isso. Eu não estou mentindo, não estou falando nada. Isso é noticiário em tudo quanto é lugar. Então, eu acho que o Cruzeiro elimina aí um ponto que realmente é bom. Por quê? Porque já falaram, inclusive, que os jogadores pediram para que o Matos Teve um problema no vestiário, estivesse nos vestiários. Ou seja, já existia ali algo que um destempero, alguma coisa estava ruim ali no clima ali entre os jogadores e o próprio Alexandre Matos. Então, beleza, Matos, muito obrigado, valeu, vai lá pro Santos, que o problema do Santos é bem pior, né? Nós agradecemos ao Matos por tudo que ele fez. Agora, quem fala essa parte é o Leonardo Jardim. A autonomia do treinador em relação a isso é muito importante. Tanto é que o Cruzeiro hoje não fala-se em 10 contratações, como antigamente a gente estava falando, não, tem que renovar o elenco todo. Não, hoje é 3, 4 pontuais. Não, então não fala dessas contratações, não, que nós vamos falar delas Não. daqui a pouquinho. É Calma, Colômbia. daqui a pouquinho. Eita. Aí eu te pergunto, Valdir Virjão, o homem do meio milhão, vai ter esse torneio lá no Espírito Santo, Desportiva Ferroviária, e aí tem confirmado Nacional do Uruguai, o São Lourenço a confirmar, de 3 a 6 de julho, é legal. Eu acho que primeiro que você gira, mesmo sendo às vezes um amistoso que de repente a turma nem vai tão pesado, mas é importante. Você tem uma pegada diferente do que treinar sempre com os mesmos. Eu vi dois lados falando, né? Gente elogiando pelo fato do time não parar durante esse período e continuar tendo um rendimento ali satisfatório dentro de campo, até pela parte física também, né? Não ficar muito tempo sem jogar.
E já vi gente reclamando que num jogo desse pode ter uma contusão e aí atrapalha durante toda a E temporada. a sua opinião? A minha opinião é que tem que ter, porque senão realmente os jogadores vão ficar o quê? Um mês de férias? Contra o Uruguai. Não pode. A questão que vai acontecer é justamente isso. Os jogadores vão jogar, mas não vai jogar com tanta intensidade que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Vai ser aquele famoso treino regenerativo, entendeu? Então, é um campeonato Até que sabe... para manter, né, Vigão? Bem Exatamente. afastado, Eu achei que ia ser um experimentar ou dois jogador. amistosos, igual o Cruzeiro fez nessa parada aí. O Cruzeiro fez amistoso com o Botafogo e com o Bragantino. Achei que seria nesse tipo. Vai ser um quadrangular, né, que vai ser um torneio internacional amistoso. É importante porque, querendo ou não, são 3 campeões de Libertadores. Está falando de Nacional do Uruguai, possivelmente aí o São Lourenço da Argentina e o Cruzeiro. Então é legal, vai ser um atrativo também para o torcedor ali, mas a gente sabe que a intensidade não vai ter, mas o importante é o time não ficar parado, mesmo porque teremos ainda, antes desse evento aí que vai acontecer, as férias dos jogadores. Sim. São 15 dias de férias no meio de uma temporada, algo que é difícil acontecer, há bastante tempo a gente acontece, só em época de Copa do Mundo, né, Sim. que acontece isso, então os jogadores vão ter esse tempo aí para descansar. Tomara, como disse o Bauchito lá no início do programa, que seja na liderança, vencendo vitória, Flamengo tomando taca, empatando ali, a gente passando e ficando tranquilo, né, Bauchito? Vai ser uma beleza, é o sonho nosso E aí. Beto, será que eles estão querendo ficar tranquilo? A pergunta que eu te faço é a Não, seguinte, não o quer Cruzeiro- ficar não, nós já estamos no momento. Não, mais tranquilo, porque se Mais estiver na tranquilo, liderança, agora sim. E quem Agora- não tá tranquilo é aqui. Não, mas aqui, a coisa está começando a acertar. Já ganhou do Ceará, já foi bom. Mas Gui, agora também não vou falar do Atlético. Vocês também, eles estão trazendo o Atlético pro bloco do Cruzeiro. Eu não tô entendendo não, Beto. Foi eu que puxei. Os dois ficam puxando o Atlético também para cá. A pergunta que eu te faço é o seguinte, hoje os clubes são um pouco reféns das arenas e os shows. O Cruzeiro tinha um jogo marcado no dia 12 contra o Grêmio, na hora que voltar a bola, e teve que pedir, solicitando junto à CBF, para mudar para o dia 13, porque no dia 12 tem show. E essa é uma realidade que a maioria dos clubes vão passar. Seja o Atlético, a gente vê Palmeiras, que é muito frequente, Cruzeiro. Então, isso é uma novidade que os clubes têm que adequar no calendário. O Atlético não vai passar muito porque acaba priorizando, né? E prioriza mesmo o futebol. Então, dificilmente vai acontecer de ter um show no dia de um jogo importante. Mas isso aí é para quem tem casa, né? Quem tem casa pode escolher, pode definir aí se vai ter show ou não. Quem não Vamos tem, deixar ele falar, continuar, gente. Vamos quem deixar ele não continuar. tem casa, aí, meu amigo, é a regra, né? Vai ter show no dia? Joga, paciência. Quando você tiver uma casa, você toma a decisão. Precisamos reclamar com a CBF, por favor, CBF. Um recado aqui, porque o Flamengo vai ter vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse Cruzeiro vai jogar no Mineirão e no Rei Pelé. Agora, por que o Flamengo vai ter que jogar os 2 jogos em casa? Eu não tô O entendendo. Flamengo fica dando só sorte nesse sorteio. Toma, boa. A verdade é que quem tem casa pode falar mesmo. Agora, quem tem títulos é quem pode falar também. Peraí, não vamos falar de casa. Sentiu aqui, viu? Aqui. Sentiu. Sentiu. Galvão, sentiu. Olho no olho aqui. Olho, foca. Você falou de casa. Você que tem uma bela casa lá em Capitólio. Opa! Já tive a oportunidade de ir lá, Que isso, na Scarpas? beira ali do lago, Scarpas. Tem uma lanchinha, tem um barquinho que ele dá ali pros... Achei que era balneário. Não, ele dá, tá me o barquinho ele confundindo, coloca não. pra gente, mas aquela lancha é só pra turma VIP. O Pedrinho, tem aqui a imagem, coloca aqui na tela pra gente, lá em Capitólio, na casa dele, ele levou pra lá Léo Jardim do lado dele, depois de 4 meses de muito trabalho, 2 dias de folga merecidos, seguimos, e ele fala que é para recarregar as baterias, o Pedrinho no Instagram dele. Então você que é quase dono de Capitólio, vai inclusive em breve, nós já conversamos aqui com a direção, em breve nas férias, nós vamos ficar 10 dias na casa do Bauchita e fazer o Bola na Rede lá de Scarpas. Home office. Fala aí pra gente. Tô chegando, Pedrinho, um abraço, Léo. Mas é legal essa harmonia dos dois? Claro, com Foca, certeza. com a foto ali de milhões, né? Olha, vou falar para você uma coisa. Além de recarregar as baterias, essa proximidade do Léo Jardim com o Pedrinho é a mesma coisa, cara, que você ser amigo de um banqueiro, entendeu? Eu sou seu amigo também, eu fico feliz, me sinto ao lado de um banqueiro. Tem que ter o meu tio que fala vou bem. Você não falar tem que a ser rico, verdade. você tem que ser amigo do rico. Não tem que ter piscina em casa, tem que ter um amigo que tem piscina. Eu, tipo graças isso. a Deus, eu não tenho problema com dinheiro nem fama. Eu quero porque muito mais fama e muito mais dinheiro. Isso não é ganância, porque eu tenho uma causa para o dinheiro e para a fama. Você vai ter 30 segundos para você responder, porque a gente tem a questão do nosso intervalo. Se vira nos 30. É volante, ponta direita e o zagueiro. Além disso, é o pacotão. Cruzeiro, o que fazer para que Lautaro e Gamarra se acertem com Vitória? Não, é só ali chamar o
Não, porque o Cruzeiro quer din-din, né? O Cruzeiro Não, é quer só emprestar. chamar fazer o o Pix. aplicativo e levar para o aeroporto, não tem problema não, esses dois aí. Não tem que ser venda, não. É do jeito que foi, isso Não, mesmo. não, o Gamarra veio por causa que estava no Atlético Paranaense, envolvido com o próprio Alexandre Matos, né? Que observou ele lá, viu a oportunidade de mercado ali. O Lautaro foi investimento também, né? Tem tempo a mais de Cruzeiro. Acho que o Lautaro é emprestado mesmo. O Gamarra tem que sair fora do Cruzeiro. E é isso aí. É o zagueiro, é o ponto e o volante. Você acha que são De contratação para trazer é pontual. O Cruzeiro No mínimo. O time não, de 3 a 4 que está sendo falado. No Mas máximo, é isso, no então. máximo. É porque o Cruzeiro tá bem redondo, o time tá jogando certinho, o time tá ganhando, não se mexe. Beleza, e a gente vai agora para um rápido intervalo. Fique ligado, mande sua mensagem para o nosso zap 99680-2910. Daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 996-80-2910. Mande a sua mensagem, diga que quer concorrer ao casaco corta-vento da CSA. O sorteio é sexta-feira. Mande a sua mensagem para você participar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção de Ancelotti, que estreia amanhã pelas eliminatórias contra o Equador em Guayaquil. E aí eu pergunto para você, Beto Guerra, animado com essa seleção? Empolga pelo Ancelotti ou não empolga muito, não? Cara, vamos falar então aí sobre seleção Brasil. Nem o Ancelotti te empolgou, te acordou? Não. Como é que é? Não, Seleção? Bijão, e aí? Você Seleção acha que é legal? A brasileira? curiosidade de repente ver um cara que é campeão em vários países, Cara, é um cara que é, eu- para muitos, o melhor do mundo? Eu, junto com o Cruzeiro, quando eu comecei a entender de futebol, eu ganhei uns fitas cassetes do meu avô, falando tudo sobre o Penta, né? Desde quando foi, né? 52 e veio até 2002 ali com o Brasil. Eu lembro que eu era criança, tinha isso daí, eu era sempre muito apaixonado por seleção brasileira. O que desanimou muito o torcedor para chegar nesse ponto que o Beto tá aqui também é o retrospecto do que vem acontecendo. A seleção não empolga ninguém. Aí vem a lista aí do Ancelotti, né? Aí vem mais jogadores que a gente vai que é do mesmo, mas é um problema que eu acho que não é do Ancelotti, nem seleção brasileira, não. É do futebol mesmo, as contratações, muitos jogadores saem daqui cedo, vai pra Europa, a gente nem vê jogando. Às vezes aparece lateral esquerdo ou zagueiro que a gente nem sabe quem que é, só jogou, rodou na Europa e nem todo torcedor acompanha. Antigamente a gente via jogadores que cresciam aqui nos clubes brasileiros, chamavam a atenção da Europa de grandes clubes. Hoje o cara é destaque no West Ham, no Arsenal. Não que antigamente também não tinha grandes jogadores, também jogavam em times de menor expressão. Mas o Brasil, infelizmente, perdeu esse tesão aí na gente assistir jogo da seleção brasileira. Mas, de fato, empolga pelo fato de saber se o time vai jogar como um Real Madrid jogava, né? É isso que a gente cedo quer pra saber. gente falar isso. Não, do você ataque perdeu vai a ser chance. o Richarlison. Você perdeu a chance de falar, você dormiu. quer E aí, Bauchita? Olha, o Ancelotti joga em que posição mesmo? Você vê como é que eu... Aqui, então é o seguinte, só vou dizer que o Interessa. América... Não, cara, não, aqui, joga. peraí, não, então vira essa seleção. Tem time, vocês não o Brasil querem tem falar. time sim, Júnior. Eu Pô. só quero dizer o seguinte, que o passar Anderson raiva. Moreira, o Coelhão já está contratando, é o Breno Teixeira, que Ué, foi vai de jogador 100 a 0 do rapidão. Cruzeiro, estava na Bulgária, e também o Arthur Souza, tá aí, ó, coloca na tela pra gente aí, tá aí o Anderson com o Alencar, com a camisa do América. Já trocou? Então, todo sucesso De aí, novo. ó, tá aqui na tela. Mas quantas Todo vezes com o sucesso. Anderson já treinou a América Não, já? vários. O Anderson tem muita história. O Anderson foi campeão com a América. Mas aqui... Quem que era o treinador vocês não da querem? América? É o William. Ele saiu. Pô, foi no embora. Mineiro bom pra caramba. Foi, lá, fez cara. um Mineiro bom e depois o América entrou na sequência que fora de Promissor. casa ele não conseguia. O dentro de América casa tá muito bem. perigando, inclusive, Ó, nós cair. estamos encerrando o programa. Ah, que isso, Porque gente. cada um vai ter 15 segundos. O seguinte, porque teve um papo que foi interessante. A gente lembrando aqui, para mim, dois dos grandes caras que eu vi no futebol. De um lado, Reinaldo, de outro, Joãozinho. Era outro futebol. Você tem rapidinho para discorrer sobre o Joãozinho, Bauchita. 15 segundos. Cara, o motivo de eu ser um cruzeirense apaixonado, o Joãozinho tem 70% de responsabilidade disso. Porque o primeiro jogo do Cruzeiro, que meu saudoso pai, me levou, foi o 5-4, Cruzeiro Internacional. E dali eu conheci Joãozinho. Para muitos, o maior jogo da história do Mineirão. Tempo! Agora é você, Valdir. O que falar de Joãozinho eu queria ter visto. Eu tenho inveja de quem viu, eu tenho inveja de quem viveu esses anos de ouro do Cruzeiro. Acabou meu tempo. Reinaldo. Reinaldo, maior ídolo da história do Atlético, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, gênio.
tempo! Acabou. E amanhã você vai ter muito tempo pra gente debater aqui sobre o nosso futebol. Muito legal a sua companhia. Participe de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Hoje, às 7 da noite, Placar Horizonte. Amanhã, a partir de 1 da tarde, se Deus quiser e permitir, estarei aqui. Bauchita, beijo. Valeu. Valdir, beijo. Valeu, Beto, valeu. beijo. Vocês brilharam. Valeu, galera. Até amanhã.